que quem escreveu essa carta foi o Paulo, ou chamado apóstolo Paulo, e ele escreveu 13 livros, ou 13 cartas, ou 13 epístolas do Novo Testamento. Então Paulo é o maior escritor, 13 livros do Novo Testamento. E é interessante, quando a gente vai estudando essas cartas de Paulo, você vai vendo que nessas cartas, por exemplo, ele faz elogios, quando ele fala lá Efésios, quando ele escreve Filipenses, ele faz elogio, ele fala, fico feliz pela vida de vocês, fico feliz pela dedicação. Só que nessa carta, Paulo não faz nenhum elogio. Paulo, ele não tem elogios nessa carta. Ele já começa logo no começo, vocês podem ver, na minha Bíblia fala, a inconstância dos Gálatas. Ele já começa uma atmosfera tensa, é uma carta dura, é uma carta de alerta, não é uma carta para confortar, nem para consolar, nem para elogiar, é para despertar os Gálatas, é para eles tomarem cuidado com a vida deles, com o procedimento deles. Então eu vou explicando para vocês aqui o que essa carta ela nos ensina. Eu sempre gosto assim de pregar a Bíblia, porque quando a gente prega a Bíblia não tem como a gente errar. Não está falando coisas aqui da nossa cabeça, nós estamos falando aqui da Bíblia. Então aqui a gente fica num ambiente que não tem como sair fora da doutrina. A carta aos Gálatas, ela é uma carta chamada da liberdade cristã. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui, hoje, qual o propósito dessa carta de Gálatas. Por que liberdade cristã? Porque Paulo, ele passou a Gálatas, não é uma igreja, Gálatas é uma região da Galácia. Então não é uma carta assim, tipo como carta à igreja de Corinto, carta à igreja, né, de Filipos, a cidade. Não era uma carta de uma região. E Paulo passou por essa região da Galácia, pregando a palavra de Deus. Só que depois ele fica sabendo que as pessoas estão se desviando, que as pessoas estão se perdendo, que as pessoas estão saindo da doutrina. Que doutrina é essa? Os judaizantes, eu vou falar mais essa palavra aqui nessa série, judaizantes. Quem que eram os judaizantes? Depois eu vou falar. Eles achavam que para você ser uma pessoa convertida realmente, tinha que fazer a conversão a Jesus, mas ainda manter a aliança, antiga aliança, a aliança de Moisés. Deixa eu explicar uma coisa aqui com mais calma. Você já ouviu falar antiga aliança e nova aliança? Já ouviu falar isso? O que é a antiga aliança? Antes de Jesus. O que é a nova aliança? Depois de Jesus. Coisas que a gente fazia na antiga aliança, nós já não fazemos na nova aliança. Tipo o quê? Circuncisão, holocaustos. Eles iam fazer um sacrifício, levavam uma ovelha, levavam uma pomba. Isso é coisas da antiga aliança. Na nova aliança, Jesus já fez o sacrifício. Na nova aliança, nós não praticamos mais a circuncisão, agora a circuncisão do coração. Então, o que esses judaizantes aqui, eles chegaram lá onde Paulo passou, nas igrejas da Galácia, e começaram a falar assim: não, vocês estão esquecendo de circuncidar, vocês estão esquecendo de guardar o sábado, vocês estão esquecendo de isso, daquilo outro, e vocês estão errados. E aí aquele povo ficou com a cabeça confundida, porque falou: Paulo passou aqui, falou uma coisa, Paulo falou agora da nova aliança, Paulo falou que a salvação é pela fé em Jesus, Paulo chegou aqui e explicou para nós tudo certinho, a morte de Jesus, o significado da sua morte, e agora vem essas pessoas e falaram que a gente tem que ser meio que um judeu cristão.
Essas pessoas estão falando que a gente tem que guardar as festas dos judeus, que praticar a circuncisão. E aí houve o que? Essa confusão na cabeça dessas pessoas, dessas igrejas da Galácia. Por isso que a carta da liberdade cristã, por quê? Porque a gente não deve ser escravo mais do jugo do judaísmo. Você vai entender mais de acordo com o que eu vou explicando aqui. Talvez você ainda fale, não entendi nada, pastor, mas calma, vai dar certo. Quem eram os judaizantes? Então vamos lá, os judaizantes eram as pessoas da época lá de Paulo, que procuravam obrigar os cristãos a viver as exigências da lei judaica. Esses eram os judaizantes. Eles ensinavam os crentes, é como se chegasse aqui hoje um pastor, um apóstolo, um bispo, sei lá o quê, e aí começasse a pregar aqui na igreja para vocês, dizendo que vocês têm que fazer a circuncisão, que vocês têm que guardar o sábado, que vocês não podem comer carne de porco, que vocês têm que fazer as festas judaicas, que vocês têm que guardar todos os mandamentos da lei, e que se vocês não fizerem isso, vocês são crente meia boca, meia tigela, e não vale nada. Paulo, quando fica sabendo isso, Paulo fica revoltado. Paulo fala, ó insensatos Gálatas, quem vos perverteu? Nós vamos ver aqui hoje. Pessoal, sabe quantas leis que os judeus seguiam? 613 leis. Depois você pode pesquisar no Google lá, na internet. 613 mandamentos dos judeus. Eu fiz essa pesquisa. E muitos são bonitos, e muitos nós cumprimos. Amarás o teu Deus, é um dos mandamentos. Amarás o teu próximo, excelente. Só que imagine, 613, começa algumas coisas ali que a gente já discorda. Fazer circuncisão, guardar o sábado. No sábado você não pode sair da cidade. Aí começa todas as leis, eu li lá. Eu li as 600, não li 613, né? Até eu quero ler com calma, mas eu fui passando os olhos assim, fui vendo assim, que algumas são leis bonitas, que a gente cumpre essas leis. Honrar o pai e a mãe, ótimo. Só que eles também trazem tantas outras coisas, que é lei de homens, é lei mosaica. Aqui quando a gente fala lei mosaica, é lei de Moisés, é lei daquela época, é lei da antiga aliança, não aplica-se mais hoje na nossa realidade do Novo Testamento. Então, esses judaizantes, eles acreditavam que para um gentio, o que é um gentio? Um gentio é aquela pessoa como nós. O gentio é o brasileiro, é o argentino, é o americano. Pode deixar aqui, Gomes, deixa aqui. O gentio é o não judeu. Então todos nós aqui somos gentios, somos brasileiros. E eles ensinavam que para um gentio ser um cara assim nota 10, um cristão nota 10, ele tinha que se tornar um judeu. Não adiantava só ele crer em Jesus, ele tinha que cumprir 613 mandamentos. O que Paulo fala na sua carta ao Gálatas é a suficiência da obra de Cristo. Quando Jesus veio nessa terra, quando Jesus morreu naquela cruz, ele aboliu tantas coisas que os judeus ainda fazem hoje. Abstenção de alimentos, preceitos da lei. Jesus, quando esteve nessa terra, ele aboliu tantas coisas que os judeus faziam, e agora inaugurou um novo tempo, a nova aliança, antiga aliança,
nova aliança. Essa é uma palavra, essa aqui é um tema importante para nós. Antiga aliança e nova aliança. Talvez você nunca tinha ouvido isso, mas é importante você saber o que é isso. Antiga aliança, nova aliança. Então, na nova aliança, o que nos salva não é as nossas obras, não é guardar os 613 mandamentos, não é nada disso. O que nos salva, Paulo foi muito claro nas suas cartas, ele disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, vem de Deus, não é obra humana, não é o que eu faço para Deus, é o que Deus já fez na cruz, por mim. Não é o esforço humano de chegar até Deus, mas é o que Deus na cruz do Calvário já fez por nós. Para o ensino dos judaizantes, o homem só seria salvo se eles cumprissem os 613 mandamentos. Para os cristãos, um homem é salvo se ele crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a grande diferença da antiga aliança e da nova aliança. Então, o tema de hoje, cada domingo, eu vou estar aqui escolhendo uma parte daquele capítulo, e o que eu escolhi hoje é o capítulo 1, o versículo 6 até o 9, e o tema que eu dou para hoje, que é para os líderes de célula, né? Aí o tema de hoje: outro evangelho seja anátema. Vamos ler todos juntos? Outro evangelho seja anátema, tá? Então a série é a Cartas aos Gálatas, estudo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, mas o tema de hoje é outro evangelho seja anátema. E aí vamos agora ver então se o que eu estou falando aqui está realmente na Bíblia. Versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então olha o que fala aí, né? Eles estavam passando para outro evangelho. Qual outro evangelho? Esse que eu estou dizendo, aquela questão dos judeus, dos mandamentos. Eles estavam saindo da graça, voltando para a lei. Paulo estava o quê? Perplexo. Como eu já disse, aqueles irmãos começaram bem, estavam sendo ensinados um evangelho puro, um evangelho simples, o evangelho do sacrifício de Jesus, mas aí chegou aqueles judaizantes e começaram a ensinar uma doutrina estranha, uma heresia, e eles estão passando, eles estão esquecendo, estão indo para outro evangelho. Essa carta não tem elogio, Paulo está consternado, Paulo está assombrado, porque tão depressa eles estão esquecendo a fé cristã. Vocês já ouviram falar um negócio assim, vira casaca, quando você torce para um time, e aí você vira a casaca? Já ouviram isso, né? Tipo assim, eu torcia para o São Paulo, e daqui a pouco eu estou torcendo para o Corinthians, daqui a pouco estou torcendo para o Palmeiras. Sei que a gente fala: seu vira casaca, né? Não pode esse negócio, né? A gente sabe que isso não pode. Você nasceu um torcedor de um time, você tem que morrer torcedor, mesmo que você seja um torcedor bem, aquele torcedor que não acompanha, não sabe nada, mas fala que você torce o mesmo time a vida inteira, porque senão você vai ouvir a turma mexendo na sua cabeça, fala: seu vira casaca, você estava torcendo para o São Paulo, mudou para o Corinthians, mudou para o Palmeiras, mudou para o Flamengo. É o famoso vira casaca, né? Vocês sabem que eu sou São Paulino, graças a Deus, mas vocês sabem que eu não acompanho muito também, eu não acompanho. Se eu falar para mim escalação de São Paulo, eu nem sei, né? Agora parece que São Paulo está bem, então quem sabe agora eu vou assistir a semifinal, a final aí, eu vou assistir, mas depois eu não acompanho mais também, eu só gosto da final, mas eu não me vejo torcendo para o Corinthians,
nem para o Flamengo, isso é impossível na minha cabeça. Então a gente parece que cria assim um amor pelo time no Brasil, e a gente não se imagina virando a casaca. E a mesma coisa na fé, gente. Paulo está dizendo que essas pessoas estavam virando a casaca, eles estavam na nova aliança, agora estão indo para a antiga. Eles estavam na suficiência de Cristo, agora estão voltando para as obras da lei. Paulo fala: admira-me, seus crente fajuto, seus vira-casaca, que história é essa? Esse legalismo, pessoal, judaico, era esse conjunto de regras, o pode, não pode. Já viu hoje essas igrejas, eu vou falar muito sobre isso, já viu essas igrejas hoje que parece que é a igreja do não pode? Imagine, você chega aqui na IPI, pastor, eu vou ser membro aqui da IPI, meu amigo, que bom, mas aqui tem uma lista de 613 mandamentos que você não pode fazer. Mas como assim, pastor? Não, lê aí, não pode jogar bola, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode passar batom, não, cara, os caras falam: meu Deus, é um legalismo, é um peso. Estou em disciplina, por quê? Joguei bola no final de semana, bexiga, lascou mesmo. Estou em disciplina, por quê? Cortei o cabelo, pastor. Que legalismo, gente, né? E tem tantas histórias tristes, pessoas que se afastaram da igreja. Imagina um adolescente, vaidoso, não pode cortar o cabelo, não pode passar um batom, a menina, não pode usar um brinco. Gente, é umas coisas assim que, essas coisas voltam nas épocas da história da igreja, né? Eu sempre falo assim: pastor, o que essa igreja, uma vez a pessoa perguntou para mim, foi recente, ela está chegando à igreja agora, está começando o discipulado, falou assim: pastor, o que essa igreja pode fazer? Eu falei assim: você só não pode pecar, você pode fazer o que você quiser, só não pode pecar. Você pode ir onde você quiser, você pode ir no cinema, você pode usar a roupa que você quiser, você pode fazer tudo, só não pode pecar. É só você ter o bom senso. Você vai no cinema, tem lá 3 filmes, escolha filmes bons. Não, pastor, eu quero assistir Invocação do Mal. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, o cristão, já viu aquele povo que às vezes ia na casa do vizinho assistir televisão, que não podia ter televisão em casa, sabe? Umas coisas assim que a gente vê que priva as pessoas, e uma religião que às vezes até escraviza, deixa triste. Aquela mulher bonita, mas com a perna toda peluda, sovaco tudo peludo, camisa de deputado, vereador, o cabelo tudo amarrado assim, não tem nem, que judiação, como que vai casar desse jeito? Eu fico com dó, né? Aquela saiona, cabelo, as pernas tudo peluda, eu falei: meu Deus do céu, será que essa pessoa não depila a perna não? É a nossa cultura é depila a perna, fica bonitinha, corta os cabelinhos aqui de baixo. É a cultura brasileira, não sei outros países aí, tudo bem, mas aqui é assim, né? Aí você vai, imagine um menino jovem, vê uma menina dessa, o que ele vai querer com essa menina? Chamar de tribufu. Então é um legalismo que se baseia não na suficiência da obra de Cristo, mas na salvação pelas obras. É o que eu faço, é o que eu entrego, não é o que Cristo já fez por mim. O que é a circuncisão? A circuncisão, eles queriam obrigar os novos convertidos, gentios. Quem que era o gentio que eu falo? Os gregos, os romanos. Eles queriam obrigar que essas pessoas circuncidassem.
Isso era um hábito, isso era uma lei judaica, não é uma lei cristã. Talvez você fale assim, nossa pastor, eu nunca ouvi o que é circuncisão. Eu vou explicar. Circuncisão era um procedimento cirúrgico, feito no menino com 8 dias de vida, na pele do prepúcio, ou seja, do órgão genital masculino. Eu vou evitar algumas palavras aqui, por causa do horário, do público online, mas você entendeu o que é isso. A palavra vem do latim, cortar ao redor. Então o órgão genital masculino era cortado, uma pelezinha daquele órgão genital masculino na infância. Aquilo ali era circuncisão. Isso para eles era uma lei, e era mesmo, está em Gênesis 17, a lei de Deus. Mas quando vem, lembra de novo, olha, eu vou falar muitas vezes nessa série, antiga aliança, nova aliança. Quando vem a nova aliança, isso aí é ultrapassado. Paulo vai falar agora da circuncisão do coração, não é mais do corpo. Imagine lá um homem adulto, se converteu 40 anos, fazer a circuncisão nele, pelo amor de Deus. E isso vai dar uma discussão muito grande, nós vamos ver semana que vem. Teve até um concílio da igreja em Atos 15, para discutir esse assunto. O versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses judaizantes, esses falsos mestres, esses hereges, eles ensinavam duas coisas. Eles faziam duas coisas: perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho. Por que perturbar? Imagine lá, está aquele povo lá todo feliz, nas regiões da Galácia, tudo louvando a igreja, cantando, usando calça jeans, usando chinelo, indo para a cela de bermuda, as meninas depilando as pernas, todo mundo está feliz, indo no cinema, jogando bola. Aí chega lá um doutor da lei, um pastor, e fala: ó, está tudo errado, vocês têm que cumprir 613 mandamentos dos judeus. Eles ficaram em confusão, eles ficaram agitados. Paulo fala: vocês estão perturbando a igreja, né? Vocês estão perturbando a igreja, e não só perturbando, mas ele fala também pervertendo. O que é perverter? Se está indo para lá, eu vou para o outro lado. Estava indo para a nova aliança, eu vou para a antiga. Eu estou fazendo uma perversão, estou corrompendo, indo em direção contrária do que Paulo havia ensinado. O versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. O que é anátema? Anátema significa banimento, exclusão. Seja anátema, seja lançado fora. Então o que Paulo diz aqui: mesmo que nós, os apóstolos, mesmo que eu, Paulo, venha aqui e pregue outro evangelho, ou mesmo que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, o que ele fala? Seja anátema, seja banido, porque o evangelho é o evangelho da nova aliança, é o evangelho da graça, é o evangelho do sacrifício de Jesus por nós. Pastor, mas o que essa pregação tem a ver com a gente hoje? Muita coisa. Todo dia nós estamos ali no YouTube, nós estamos ali no Instagram, estamos vendo vídeos no WhatsApp, e nós estamos recebendo ensinos diariamente, doutrinas. Será que o que nós estamos assistindo no YouTube, nós estamos assistindo no Instagram, no WhatsApp, será que aquelas coisas que estão sendo ensinadas estão de acordo com a Bíblia? Se estiver de acordo, você tem que fazer um filtro,
legal, isso é bom. Se você vê que aquele ensino está em desacordo com a Bíblia, seja anátema, seja banido, seja excluído. E pessoal, o que mais o povo inventa é heresia. Você vê lá alguns vídeos na internet, uns negócios todo estranho, o povo rodando na igreja, pulando, dando cambalhota, gente, unção do giraia, unção da metralhadora, crente metralhadora, umas coisas assim que você fala, meu Deus, vira gozação. Um povo tudo de branco na igreja, você fala, o que é isso aí? É um centro de macumba? O que é esse negócio? É um negócio de ficar rodando aquela saiona, rodando assim, você fala, meu, será que isso aí é cristianismo? Talvez é uma mistura das religiões afro que vão entrando na igreja, ali na Bahia, sei lá o quê, e vai misturando, nem sei o nome dessas religiões afro, e vai misturando com cristianismo, e fica um negócio meio misturado, aí vem a outras igrejas e fala de sal grosso, ramo de arruda, corrente dos 318, fogueira santa de Israel, você fica doido. O que é isso? Aí você vai lá na empresa de uma pessoa da igreja, ela tem a Bíblia aberta e um sal grosso em cima, e ainda fala que é da IPI. E aí você fala, ô irmão, o que é sal grosso? Não, é para espantar mal olhado. Você está na Bíblia isso? Não está na Bíblia, mas um pastor lá no YouTube falou que é bom. Obrigado, pastor do YouTube. Então é assim, é constante esse retorno para as Escrituras. Esse foi o pilar da Reforma Protestante, só as Escrituras. A gente tem que se manter nas Escrituras. O que não falta é modismo, o que não falta é heresia, o que não falta é falsas doutrinas, isso tem de monte, é o que mais tem. Mas será que é bíblico? Será que está na palavra? Ou será que nós estamos aí como os Gálatas, voltando para os rudimentos antigos que já foram superados? Será que nós estamos ouvindo, como Paulo dizia ainda hoje, ó insensatos Gálatas, quem vos perverteu? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega, ou vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja banido. Qualquer indivíduo, seja apóstolo, pastor, bispo, sacerdote, sei lá o que, tanto nome que eles vão inventando, quarta pessoa da Trindade, qualquer pessoa que vier e falar outra coisa, que não está aqui, que não é nova aliança, que não é a suficiência de Cristo, seja o quê? Anátema, seja excluído. Eu vou encerrar. Pastor, mas como que essa mensagem ela pode falar sobre nosso tempo? Pessoal, há igrejas hoje que querem repetir os judeus. Está lá no culto, aí entra lá na porta do templo, andando até o púlpito, a arca da aliança. Os homens de branco, um segura a arca aqui, o outro segura a arca lá, 4 pessoas carregando a arca. Sincronia, dá um passo, para. Dá um passo, para. Entrando na igreja, a igreja, nossa, estou arrepiando, meu Deus, a arca da aliança. Gente, isso aí já foi superado. Só você ler o livro de Hebreus, o véu se rasgou, agora nós temos acesso a Cristo, Cristo nos dá acesso ao Pai, o véu se rasgou, entremos pelo vivo e santo caminho. Chega de antiga aliança, chega de véu, chega de arca, já foi. Ai, mas é tão bonito ver na igreja aquela arca, sabe, é crente que não conhece Bíblia. Aí traz o shofar aqui na frente. Shofar é um instrumento judaico,
aí toca o chofar, parece um berrante, bah! Ai, me arrepiei aqui. E com a bateria você não arrepia não? Com o violão, com o teclado, só com o chofar? Será que o chofar é melhor do que um violão? Sabe, mentalidade judaica. Ah não, pastor, porque agora tem que guardar a festa das semanas, festa do tabernáculo, festa não sei do que, tem que fazer circuncisão. Gente, é tanta coisa que o povo inventa. E às vezes nós somos levados, falta ensino, falta palavra. E a igreja vai desse jeito, não, é porque, você acha que, por que as coisas vão acontecendo? Ah não, porque o povo gosta. Tá, mas porque o povo gosta, vai fazer? Não, não é assim. A gente tem que fazer o que a Bíblia diz, não o que o povo gosta. Você assiste a televisão, coloca um copo de água em cima do seu televisor, aí a pessoa bebe aquela água, agora eu estou bem, que agora eu tomei a água. Um evangelho misturado, é um evangelho falso, é rosas ungidas. Chega lá na casa da pessoa, o que é isso? É uma rosa, ganhei lá na igreja. Para quê? Não, é para abençoar a minha casa. Rosa dá para namorada, mas Deus não dá rosa para ninguém. E é tanta coisa, sessão do descarrego, é umas coisas que você fala, aonde que está vindo essas doutrinas? Por que a igreja está se corrompendo? Por que a igreja está aceitando? A Bíblia é usada para referendar muitas maluquices em nome de Deus, exageros, histerias, gritarias. Olha esse culto de hoje. Alguém aqui gritou, alguém aqui rodopiou, falou de uma visão do céu, um sonho, uma revelação? Não, a gente só está pregando a Bíblia. É isso que a igreja precisa, somente isso. O evangelho é simples. As pessoas que complicam, o evangelho é simples. Amém?